Athletics Computer. Ok, gravando, Nanete, pode começar a primeira vez, né, pessoal? Dando boas-vindas, quem está na sala. Mais uma vez, é um prazer tê-los aqui participando com mais um webinar da Neros. Hoje a gente tem um tema muito interessante, né, que é falar sobre o fulfillment e marketplaces, como que esse novo canal de vendas aí está ajudando as indústrias para vender direto da indústria para o consumidor final, tá? Mais uma vez, reforçando, quem tiver dúvidas, perguntas, podem colocar aqui no chat, eu vou monitorando todas as perguntas e à medida que elas forem surgindo, a gente vai colocando, vai debatendo aqui durante o evento, tá bom? Excelente webinar para nós. Nanete, a palavra está com você. Boa tarde a todos, né? Quem está falando aqui é o Nanete, aqui na Nero vocês me acham no comercial. Eu sou aí responsável por ser uma fonte que evangeliza aí tanto o varejo como a indústria e os distribuidores a adotar as estratégias digitais, né? E a gente tem feito aí um trabalho aí de levar um pouco de conhecimento para vocês, para quem ainda não entende pouco ou está querendo começar no e-commerce. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre, né, o poder aí que o e-commerce tem dado à indústria, ao varejo, à distribuição. Ok? Tá? Se quiser interromper a qualquer momento, basta colocar no chat aqui. E nós vamos aqui, eu e o Leonardo, que é o nosso CTO aqui na Nero, nós vamos bater um papo aqui e tentar levar o conhecimento da melhor forma para vocês. Ok? Bom, eu não consigo passar o Igor. Agora consegui, obrigado. Bom, o primeiro número, gente, que a gente quer trazer para vocês é o seguinte. Isso saiu agora, né, no começo de março, aí, uma pesquisa do E-Com Brasil, tá? Que 36% foi o crescimento dos marketplaces em 2020. Ok? É claro que esse número impulsionado pela pandemia, né? Mas a gente não pode esquecer que esse número terá reflexos aí durante muito tempo, né? No começo da pandemia, minha mãe mal sabia operar um celular, né? A partir de hoje, depois de um ano de treino, ela é capaz de comprar no Mercado Livre, capaz de fazer Skype com os netinhos, Zap, conversar com as meninas do grupo de oração, ou seja, ela se digitalizou, né, nesse um ano. Né? Igual aconteceu com a minha mãe, aconteceu com milhões de pessoas no Brasil. Né? Isso aí impulsionou muito, né? O e-commerce impulsionou muito as vendas digitais, e esse não vai haver aí, né, uma volta ao que era antes. Né? Essa nova multidão de gente que está comprando online, né, eles aprenderam, né, e vão usar esse canal com mais cômodo for esse canal. Tá? Outro número muito interessante para a gente trabalhar, né? 84% das vendas digitais no Brasil, ou seja, tudo que rolou no Brasil, 84%, de alguma forma, passou por empresas que possuem marketplace. Ok? E aqui eles pegaram todas as empresas que possuem marketplace no Brasil e, se somar a venda de todas essas empresas, deu 84%. Então, de alguma forma, né, o marketplace está dominando o cenário no Brasil. Né? Conversando com alguns pares que a gente tem lá fora, nos Estados Unidos e Europa, eles chegam para mim e falam assim, ô mineiro, você tem que dar graças a Deus, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem um cara que representa quase 60% do e-commerce, que é a Amazon. No Brasil, pelo menos, você tem uma briga entre 3, 4, 5 grandes marketplaces. Okay? E aqui no Brasil ainda realmente não houve a consolidação, e essa consolidação deve surgir aí no horizonte. Mas nós temos brigas boas, não só do marketplace, tá? Mas também de aplicativos como iFood, Rappi, né? Banco Inter, Nubank, né? Todos esses aplicativos aí, em algum momento, vão compartilhar, né, uma estrutura, ou seja, vão ser concorrentes de alguma forma. Tá? Então, esse cenário, né, é um cenário que está acontecendo hoje no Brasil e tende a se acelerar. Né? É um cenário onde a digitalização ela veio para ficar e vai ganhar mercado. Né? O que nós vamos falar aqui hoje? Né? A gente vai falar um pouco do poder do marketplace, né?
O que está movendo as empresas para embarcar dentro desse marketplace, né? Como a indústria pode evitar esse atrito com a cadeia de distribuição. Nós vamos falar um pouco mais sobre fulfillment, o conceito e a prática, né? E também vamos falar um pouco de processos dentro da indústria, o que muda aí se a gente começar a adotar o marketplace. E, por último, né, como a Neros pode ajudar você a fazer esse caminho um pouco mais rápido, um pouco mais suave. Tá certo? Então, vamos lá. Né? O poder dos marketplaces. A gente já falou um pouco, né? E muito se fala que os marketplaces dominaram a propaganda no e-commerce, tanto no Google como no Facebook e Instagram, ok? Mas o que muita gente não fala é que não é só dinheiro que compra propaganda no e-commerce, né? Eles têm dinheiro, é lógico, investem muito, gastam muito em propaganda, mas eles têm pessoas qualificadas, né? E eles têm experiência, né? Vamos lembrar que eles começaram 10, 15 anos atrás, quando tudo ainda era muito incipiente. Então, eles têm uma janela de aprendizado grande, né? Eles investem muito, realmente, têm pessoas qualificadas. Então, um tripé difícil de competir, né? Não é só por dinheiro, mas também por competência técnica e anos de estrada, tentativa e erro do que deu certo, do que deu errado. Perfeito? Né? Outra coisa muito importante você tem que ter em mente, né? Hoje, gente, né, mais de 60% das compras digitais são feitas no celular, né? E o que acontece? Essas marketplaces, eles dominaram o celular. O celular, ele está meio congestionado. Muitos apps. Então, nós temos que escolher qual que é o app que vão trabalhar no celular. E eu tenho certeza que você não é diferente, né? Se eu perguntar aqui, muitos de nós vão ter Mercado Livre instalado, vão ter Magalu instalado, vão ter Amazon instalados nos nossos apps, né? E é muito difícil para um varejista, para uma indústria, isoladamente, conseguir ter o app instalado. A gente pode fazer até isso, né? A gente consegue que o app seja instalado e usado muitas vezes, dando desconto importante ou dando benefício importante, mas aquilo logo em seguida é apagado. Ou seja, se você não tem recorrência, não tem frequência, muito dificilmente o app ficará instalado no celular de alguém. E esses aplicativos conseguiram isso, conseguiram recorrência, conseguiram frequência, né? Então, eles estão disponíveis em 40, 50 milhões de usuários, hoje já tem isso aí instalados, né, no Brasil. Outra coisa muito importante, compra em um toque, né? Hoje, eu que sou usuário do Mercado Livre, sou usuário da Amazon, a compra com um toque é muito cômodo para mim como consumidor. Eu consigo comprar um produto muito rapidamente, né? Então, se o preço não é um problema, né, eu vou lá com um clique eu compro. Não tenho que estressar, não tenho que digitar cartão, não tenho que preocupar com fraude, né? Tudo isso é muito cômodo para o consumidor. Então, eu já tenho o app instalado, eu faço pesquisa de preço, compro com um clique, né? Então, o poder do marketplace, ele é muito mais do que dinheiro, ele é muito mais do que gente, ele é todo um ecossistema, né? Outra coisa interessante, né, que a gente já falou um pouquinho, mas virou pesquisa de preço para o consumidor. Em vez do cara pesquisar preço do Google, pesquisa dentro do Mercado Livre, dentro da Magalu, né, dentro da B2W, dentro da Amazon. E ali você tem uma pesquisa de preço real com alguém ofertando seu produto a todo momento. Ok? Outra coisa é que eles estão revolucionando, né, a logística do Brasil. O Brasil é um país continental, né? Nós temos clientes aí em Manaus, tem clientes no Sul, e a realidade são totalmente diferentes, né? Se você pegar a vastidão do Centro-Oeste, aí, Goiás, Mato Grosso, né, Goiânia, Tocantins, né, é muito difícil, às vezes, a gente fazer uma distribuição por lá, e os marketplaces, pouco a pouco, vão se instalando no Brasil inteiro, e com uma rede de afiliados de última milha, conseguindo fazer essa entrega em vários rincões do país, né? Eu tenho cliente aqui que mexe com autopeça e que a grande venda dele no marketplace acontece nesses rincões do Brasil pouco assistidos, né? Regiões que têm cidades de 10 mil habitantes, 7 mil habitantes, 20 mil habitantes, que às vezes não tem oferta de produto e ele compra online, né? Muito mais prático para ele, tem muito mais oferta para ele e o produto consegue chegar, mesmo com uma certa demora, mas consegue chegar, né? E eles estão desenvolvendo um enorme ecossistema digital, né?
através de marketing, banco, serviço, logística. Ou seja, eles não são só uma plataforma, eles são muito mais do que uma plataforma e eles estão entrando em vários pontos do consumo. E onde o consumidor tem touch, né? Onde o consumidor é encontrado, eles vão ofertar um produto, ofertar um serviço para fazer a compra, né? Unir o elo da corrente entre o produtor e o consumidor e fazer esse elo mais fluido, né? Os americanos falam a seamless, sem costura, de uma maneira fluida, o produto chega da distribuição na mão do consumidor, né? Então, é uma série de ações que eles estão fazendo. Eu não sei se você sabe, mas o Mercado Livre já disse que vai investir esse ano no Brasil 10 bilhões de reais, né? 10 bilhões de reais no aumento aí da sua logística e distribuição, né? E no aumento aí da sua expansão geográfica para o Brasil todo, né? Então, e vai entrar, inclusive, em perecíveis. Então, é a próxima cartada no Mercado Livre, é o mercado de perecíveis que vai vir aí nos próximos meses. Bom, dito isso, eles ganharam a confiança do consumidor, é claro, né? E por que tantos querem ir para o mercado, para o marketplace? Bom, primeiro, criar um canal direto com o consumidor, né? É uma forma mais rápida, mais barata de você estar falando com o seu consumidor diretamente, ok? Antes, a indústria com aquela cadeia longa de representante ou vendedor, distribuidor, atacadista ou varejista, né? Agora ela pode, de uma forma única, chegar no Mercado Livre ou no consumidor através de um portal. Tá? Bom, outra coisa que todos querem ir para o marketplace, pesquisa de mercado. Né? Nada mais importante de você conhecer e saber o preço do mercado, uma vez que você está lá dentro e operando esse canal. Tá? É muito difícil para explicar para quem está fora do marketplace como é que essa dinâmica de preço e produto rola lá dentro. São várias ofertas ao mesmo tempo, né? E isso aí é um grande encontro entre vendedores e compradores. Nem sempre quem está com o menor preço vende, né? E é muito interessante já ver que, às vezes, né, um produto é vendido e o preço do frete do produto é maior que o próprio produto em si, e a gente fica sem saber como isso aconteceu. Né? Então, é nessa seara onde está um novo consumo, um novo varejo, é que as coisas estão acontecendo. E a gente tem que estar dentro para entender o que está acontecendo. Né? Então, essa pesquisa de mercado real, a todo momento, a todo segundo, no dia inteiro do mercado ali, a gente vai entender muita coisa sobre as precificações dos nossos produtos, as precificações dos nossos concorrentes e como é que os players estão se comportando. Tá? Uma outra negócio que muitos clientes meus estão usando é elasticidade de preço. Como a gente pode fazer diversos anúncios, gente, ou trabalhar com diversos marketplaces, a gente já consegue testar vários produtos, vários kits de produtos, várias configurações de produtos e vários tipos de preço. Tá? Isso aí é muito interessante para a gente medir aí até que ponto o nosso produto pode ir, né? De preço tal a tal, e você acha essa elasticidade de produto sem comprometer a sua venda, ok? Isso é uma coisa muito bacana que tem muita gente fazendo. Tá? Teste de produto, muito natural. Está com dúvida que algum produto novo performa ou não? Cara, vai para o marketplace, testa isso ao vivo, a cores, né? Sem fazer uma pesquisa de mercado, você vai ter uma pesquisa de mercado real ali muito rapidamente. Tá? Isso é importante também. O Brasil é muito grande, às vezes o produto tem uma saída muito boa em algumas regiões, mas peca em outras. Né? E trabalhando o marketplace, você consegue entender aonde estão seus pontos fortes e pontos fracos. Né? Outra coisa, vender cauda longa. A gente sabe que o comprador da indústria, o varejo, o atacadista, gosta muito de vender os produtos de maior giro. Né? É lógico. Né? E tem muita dificuldade em comprar produtos de cauda longa. Por quê? Porque vão ficar muito tempo parado na prateleira e é custo de estoque que tem que ser carregado. Né? No marketplace, como ele tem uma audiência muito grande, ele consegue chegar onde a gente não consegue chegar. Né? Imagina 40, 50 milhões, né, de sellers o tempo todo buscando o produto, e aí você tem condição de operar aquela cauda longa
condição de mostrar o que você tem para aquele público que é pequeno numa região, mas é muito grande espalhado. Ok? Então, é uma coisa muito interessante da gente saber. Tá? Outro detalhe importante é cobrir regiões mal atendidas, ou seja, pelo tamanho do Brasil, a gente consegue chegar onde provavelmente uma distribuição não conseguiria. Tá? E equalizar preço e ditar preços para a cadeia. É muito importante, né, o fabricante, o importador, que participa desse mercado, dar sinais claros de qual que é o preço que o varejo tem que vender o produto. Né? Então, eu entro para ditar o preço, eu entro para corrigir distorção, eu entro para sinalizar, né, o preço para a cadeia inteira. Tem muita indústria fazendo isso com bastante sucesso. Tá? E uma coisa muito importante, gente, só vai entender a fundo o que é o e-commerce e o poder do e-commerce quem participa do e-commerce. Né? O e-commerce é importante, ou seja, já no ano passado ele alcançou aí 6,5% das vendas do Brasil já estão acontecendo no ambiente digital. É pouco? 6,5%, mas no resto do mundo esse número já 15, 20, 25 e na Ásia aí até mais do que isso. Né? Então, é um caminho sem volta, é o caminho que o Brasil está trilhando, né? Aumentando aí 2 dígitos todos os anos a venda digital, enquanto a venda total ela está se arrastando ou crescendo muito lentamente no Brasil. Então, é inexorável que, em algum momento, né, esse volume seja bastante representativo. Tá? E a gente só vai entender se a gente participar disso. Né? E quanto mais cedo a gente começar a participar, mais cedo a gente vai colher os benefícios. Né? E esse é um caminho sem volta. Eu acho que aqui, depois da pandemia, quando a gente fazia essa apresentação para a indústria antes da pandemia, a gente tinha 15, 20 slides para dizer por que ele deve ir para o digital, e agora eu acho que a gente não precisa mais ficar explicando isso aí. Vocês viram na prática o que está acontecendo aí no mercado físico. Ok? Bom, como evitar, né, atrito? Né? Muita gente chega para mim na net, mas eu vou vender direto, eu vou ter atrito com a minha cadeia, como é que eu trato isso aí? Bom, também não tem fórmula mágica. Né? Agora, é importante a gente entender, o e-commerce será complementar à distribuição. Né? Hoje, 6,5% do Brasil, daqui a 5 anos, talvez 30%, 35%, mas ainda a parte física muito grande e relevante. Né? Então, o e-commerce é importante, será cada vez mais importante, mas ele ainda será complementar à distribuição por um bom tempo, né? Principalmente no médio e no longo prazo. Tá? E o segredo aqui é comunicação, comunicação, comunicação. Né? Se a gente avisa as ações com antecedência, se a gente planeja, se a gente avisa os nossos parceiros o que a gente está fazendo, com certeza, né, a gente vai ter um impacto muito reduzido. Né? A comunicação é tão importante, que a falta de comunicação no Brasil está fazendo a pandemia ser muito pior, né, do que ela realmente é. Né? Grande parcela aí dessa bateção de cabeça do governo federal, dos estados, dos municípios, parte da comunicação. Uma comunicação mal feita, uma comunicação, né, que não agrega, que leva aí a muita ruptura. Tá? Então, a comunicação ela é sempre muito importante no processo. Né? Outra coisa que a indústria tem que apoiar com muita força, e eu não vejo muita gente fazendo, tá? É apoiar a digitalização da cadeia como um todo. Né? A indústria, o importador, ele tem um papel central de apoiar essa digitalização, seja através de catálogos eletrônicos bem feitos, né? Seja através realmente de agências de marketing, né? ou de catálogos aí realmente onde a cadeia possa se beneficiar disso como um todo. Né? É muito ruim para uma fábrica, é muito ruim para o distribuidor quando o cara está anunciando um produto seu no Marketplace, na B2W e no Mercado Livre, e a qualidade da foto é ruim. Né?
E a qualidade da foto é ruim porque ele não teve acesso a uma foto bem tirada, às vezes ele tirou em casa mesmo, e isso faz toda a diferença na digitalização da cadeia. Foto é só um tópico, gente, mas todo esse conhecimento da cadeia, quando a indústria começa a segurar dele, ela ajuda a cadeia toda a se digitalizar, e isso aí é um benefício para todo mundo, ok? Outro detalhe é demonstrar que todos ganham, né? Então, é muito importante demonstrar o ganha-ganha. O que a indústria vai entrar e vai ganhar, é lógico que ela tem que ganhar, porque ela não vai fazer papel ali de, né, sem ganho para ela, mas todos têm que ganhar juntos, né? Então, tem um case muito bacana da Bastemp, se vocês forem na internet, vocês vão ver esse case aí, né? Onde a Bastemp começou a vender direto e ela começou a ditar realmente o preço para o mercado e começou a fazer campanhas de produto muito sofisticados que ela tinha e que ela não tinha espaço na maioria dos lojistas, por ser produto aí na faixa de 15, 20, 30 mil reais, que poucos lugares no Brasil teria condição de ter tempo, espaço, né, o varejo demonstrando esses produtos. Então, ela conseguiu fomentar isso na cadeia, conseguiu liderar esse preço e aí deixou que a distribuição e o varejo vendesse os produtos mais de giro, né? Isso foi um case bastante interessante, né? Nunca competir por preço, né? Isso a gente insiste em bater nessa atleta, mas a gente vê em alguns lugares, algumas indústrias entrando no marketplace e querendo competir com preço com seus distribuidores e varejistas, e é uma guerra onde ninguém ganha, né? É uma guerra onde ninguém ganha. Então, isso é muito ruim e a gente nunca deve fazer isso, né? E outra coisa é nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, né, gente? Isso aí é muito importante lembrar que a gente tem que ter aí uma complementariedade de distribuição, né, e nunca confiar também num só marketplace. Nós temos clientes aqui que já chegaram a vender em um marketplace 2, 3 milhões de reais e por uma infelicidade, um erro, alguma coisa assim, ele simplesmente cai e aquele marketplace no outro mês ele vende 100 mil, 200 mil. Ou seja, ele perdeu uma venda substancial. Se você tem vários lugares vendendo, não só em um lugar, né, isso pode acontecer, mas você não perde ali 100% do seu share, ok? Tá? Bom, conceito do fulfillment. Então, o que acontece? Os marketplaces criaram, né, a venda aí há bastante tempo atrás, onde ele te dava o espaço, você colocava o produto, ele te dava o pedido e você fazia todo o processo de entrega, delivery, empacotamento, frete, era tudo por sua conta, né? Esse modelo foi migrando, né? E em 2019 aí começou a surgir esse conceito de fulfillment dentro dos marketplaces, principalmente dentro aí da B2W e dentro do Mercado Livre. E qual que é este conceito, né? Basicamente, né, o seller, né, que pode ser uma indústria, um varejo, um distribuidor, ele fornece uma quantidade de estoque para o marketplace, como se fosse uma consignação. Em teoria não é uma consignação, mas como se fosse uma consignação, e você deixa por um período esse estoque à disposição do marketplace para que ele possa fazer a venda diretamente para seus consumidores, né? Então, o seller vai fornecer o estoque e, por outro lado, né, vai enviar o CD dos marketplaces, né? E o marketplace vão fazer todo o restante da operação. Qual que é o restante da operação, Marete? É o armazenamento, é a venda, é o pick and pack, né? A emissão da nota, o despacho da mercadoria, colocar essa mercadoria numa transportadora e acompanhar até a efetiva entrega ao consumidor final. Então, todo esse processo ele é feito pelo marketplace. Então, a indústria não coloca a mão nele. O único papel da indústria é colocar seu produto lá, né? Como se fosse uma consignação. E aquele produto que gira, vai girando, o marketplace vai vendendo, né? E aí cabe ao seller receber o valor dessa venda, descontado uma comissão em até X dias após a entrega, e repor, reabastecer o CD, né, e equalizar os estoques retirando o que não girou. Então, basicamente, o conceito de fulfillment é esse, certo? Gente, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, me interrompa, ok? Tá? Igor, se tiver alguma pergunta aí, por favor, fala aí, ok? Nós estamos monitorando aqui, apareceu alguma dúvida, eu te falo. Pode seguir. Tá? Então, esse é o conceito de fulfillment. Bom, eu vou passar a palavra para o Léo agora, para ele explicar um pouquinho para a gente
como é que isso funciona na prática aí, do dia a dia dos negócios e quais são os impactos, né, no processos industriais, no processos aí, técnicos e logísticos seus aí, ok? Léo. Boa tarde, todo mundo. Nanete, passa o próximo aí para mim, por favor. O fulfillment, numa visão simplificada do que a gente tem feito aí, e aí eu vou ter um pouquinho de diferença para, dependendo de onde está a operação, mas basicamente, a Nanete explicou bem, a gente envia a mercadoria lá para o depósito, né, onde vai ser despachada a mercadoria, onde vai ser feita toda a logística lá pelo marketplace. Então, o passo 1 significa o seguinte, isso aí é um desenho esquemático de todos os passos, que como é que funciona essa operação do fulfillment, né? Que, na verdade, a empresa, seja a indústria, seja o varejo, seja a distribuição, ela vai mandar a mercadoria para o full, carinhosamente apelidado de full, e o full vai fazer o resto todo, até o final da entrega, e daqui a pouco eu falo um pouquinho da logística reversa, que é a devolução. Mas, então, na verdade, a empresa não vai fazer nada. Bom, mas aí existe uma parte fiscal aí nessa história, existem alguns processos aí. A primeira parte eu preciso informar vamos pegar o exemplo aí do Mercado Livre, a empresa precisa informar para o Mercado Livre o que ela está enviando para o depósito fechado. Hoje o Mercado Livre, especificamente o Mercado Livre, tem alguns CDs aqui no Brasil, tem um CD em Louveira, tem um CD em Cajamar, os dois no estado de São Paulo, tem um CD já aberto lá em Lauro de Freitas, na Bahia, e está abrindo mais dois, um aqui em Extrema, divisa de São Paulo com Minas, e um em Santa Catarina. Então, primeiro você diz o seguinte, eu vou informar o que eu estou mandando para lá. Neste momento, o próprio depósito, o próprio Mercado Livre, envia para você de volta uma nota fiscal que ele emitiu com seu certificado digital. Por que isso? Toda a intenção do fulfillment é que a operação se dê, a NET usou uma palavra muito boa, seamless, é uma operação sem ruído nenhum, então o Mercado Livre, por exemplo, ele se apropria de todas as fases da operação. Então, inclusive, a emissão da nota, que é um processo sensível, né? Todo mundo que mexe com RP sabe que a receita dá problema, a nota não sai, pode acontecer algum problema de CFOP, NCM, etc. e tal. Tudo isso o Mercado Livre já resolveu internamente com ele, por exemplo, emitindo a nota pelo seller, pelo lojista, pela indústria. Então, ele vai emitir essa nota. Então, quando você informa que você está mandando determinadas mercadorias para o Mercado Livre no sistema deles, ele te envia de volta uma nota que você, como se você mesmo tivesse emitido, ele vai emitir com o seu certificado digital, dizendo o seguinte, olha, uma nota uma remessa para o operador logístico. Isso vale para o estado de São Paulo, já eu explico isso. O processo normal seria esse, ele emite para você uma nota. Quando a mercadoria vende, né, no passo 3, bom, na verdade você fez o envio para armazenagem, já que agora você tem o XML, você chega, essa mercadoria chegou lá no depósito do Mercado Livre, por exemplo, lá em Louveira, interior do estado. Ok. Nesse momento, a mercadoria está lá, guardada, armazenada, o Mercado Livre tem bons processos de separação, armazenagem, etc. e tal, uma operação logística enorme, e aí o cliente compra, vai lá no marketplace, compra, e no marketplace está identificado que a mercadoria pertence ao full. Isso significa uma garantia para o cliente de que a mercadoria será entregue em um curto prazo. Né? Por quê? Porque quem está garantindo isso é toda a logística, no caso do Mercado Livre. O cliente comprou no passo 4, no passo 5, o próprio Mercado Livre, no 5 e 6, ele já faz duas coisas para você. Ele emite a nota de volta do armazém logístico, porque o seller colocou no armazém e o Mercado Livre tira do armazém e, ao mesmo tempo, emite uma nota fiscal para entregar para o cliente. Essa mercadoria, ele emite essa nota de venda, então é a nota da sua empresa, entregando essa mercadoria para o cliente, a mercadoria é acompanhada do DANF, tá? Nesse passo 6 aí, e vai chegar na casa do cliente com esse DANF que o Mercado Livre emitiu. No passo 7, ele disponibiliza para a gente essas 3 notas, ou as 2 notas, na segunda parte da operação, a retirada da operação logística e a venda para o cliente. Então, bastante interessante. Toda a parte burocrática, fiscal, logística, retirada da prateleira, do pallet, o endereço, WMS, etiquetagem, o pick and packing, tudo isso foi feito dentro do depósito lá do Mercado Livre e, com isso, ele garante os melhores processos, garante uma entrega em até X horas ou até X dias, dependendo do que o cliente escolheu. Tá?
Existe uma pequena diferença, então, vou mencionar, já menciono de uma vez, para quem isso muda todo dia, tá, gente? O Mercado Livre tem feito várias ações aí que elas vão alterando de acordo com as conversas. Isso é uma característica até do mercado digital, né? A transformação é constante e rápida. Hoje, a situação é a seguinte: quem é do estado de São Paulo, ou tem uma filial ou a própria empresa, manda essa mercadoria para o depósito, normalmente o depósito lá de Louveira, que é no interior de São Paulo, via esse processo, uma remessa de armazenagem e depois o Mercado Livre faz o retorno e a venda, né? 3 notas fiscais emitidas nesse processo aí. Quem é fora de São Paulo já é um pouquinho diferente e até mais simples. Abre-se uma filial da empresa, uma indústria, por exemplo, que esteja localizada aqui em Minas Gerais. Ela vai abrir uma filial com endereço de entrega dentro do depósito do Mercado Livre, lá de Louveira, essa é a filial, e é uma filial com esse único propósito: receber as mercadorias do fulfillment. E aí, quando você transfere a mercadoria, vai falar para o Mercado Livre que você vai enviar a mercadoria para o depósito deles lá de Louveira, na verdade, o Mercado Livre vai emitir uma nota de transferência entre filiais, da sua filial de Minas Gerais para a filial lá de São Paulo, com endereço de Louveira, e quando vender a mercadoria, ele simplesmente vai fazer uma nota de venda da filial de Louveira para a casa do cliente. Então, simplificou um pouco esse processo. Quem é fora de São Paulo, abre-se uma filial com endereço do Mercado Livre. Isso simplifica alguns processos, porque existem alguns trâmites de área de estoque, empresas que têm, por exemplo, um CNPJ que vende no site próprio e vende também no Mercado Livre. Então, em algumas situações, isso simplifica bastante. Não sei se deu para entender bem o processo. Se alguém tiver alguma dúvida também, interrompa à vontade. Lembrando que a devolução, a logística reversa, a partir do momento que o Mercado Livre, a B2W, o Marketplace, né, entregou na casa do cliente, o contrato de serviço dele se encerra ali. Toda a devolução, a parte da reversa, que é chamado, é feita direto com o seller, com quem é o responsável pela mercadoria. Essa mercadoria não volta para o depósito do Mercado Livre, essa mercadoria volta para a empresa que o vendeu. O Mercado Livre não trata as devoluções, ele trata as vendas. Tá? E aí vai caber ao seller, né, a pessoa que vende a mercadoria, tratar isso. Vai gerar uma assistência técnica, você vai devolver, vai voltar para a fábrica, ou voltar para a distribuição, aí não importa. Né? Vai ter que ter um trabalho adicional disso aí. Lembrando também, né, Nanete, que é muito importante o conceito de que a mercadoria que tem que estar no fulfillment é uma mercadoria de giro. Por quê? Porque existe um custo para que essa mercadoria, na verdade, não existe custo para ela ficar lá durante um determinado tempo. O Mercado Livre, por exemplo, são 60 dias. Se essa mercadoria não girar, a partir desse momento é cobrado uma espécie de um aluguel de armazém, que está ocupando espaço de outras mercadorias que poderiam estar sendo vendidas. Então, é interessante entender que no Mercado Livre, em outros fulfillments, né, a mercadoria é uma mercadoria que, se ela ficar parada lá no depósito, ela terá um custo. E também há um custo para se retirar essa mercadoria. Ele é agendado, funciona direitinho, mas se você mandar um excesso de mercadoria, por exemplo, ela não girar, e você quiser tirar essa mercadoria para vender em outro canal, ou mesmo trazer de volta para a empresa, há também um custo a se pagar em função disso. Muito bem. Nanete, próximo slide aí, por favor. Então, na verdade, no último passo aí, né, existem uma série de processos que, se a gente for falar, a empresa tem que receber a remessa de armazenamento, atualizar as áreas de estoque, porque é o que eu falei, podem ter mercadorias que vendem no site próprio da mesma filial que também foram no Mercado Livre. Não é necessariamente obrigatório para quem está no estado de São Paulo, por exemplo, abrir uma filial diferente para vender, pode ter uma filial só digital. Então, tem que se tratar isso como uma área de estoque, que a mercadoria que voltou do Mercado Livre no momento da venda não pode transitar numa área de venda, porque senão alguém vai pegar essa mercadoria e ela já está prometida para um pedido do Mercado Livre, tem que ter esse cuidado. Né? Toda essa nota, esse XML aí do retorno de armazenamento, tem que receber a venda do consumidor, atualizar o estoque do que foi vendido naquela filial, toda a parte fiscal, né? A inutilização da nota, o cancelamento, tem todos esses outros processos aí que estão do lado direito aí, que estão todos, de certa forma, muito interligados. Então, por ser uma operação, inclusive, que o Mercado Livre faz, independentemente do processo que a empresa faça, tem que se tratar isso depois para fazer a parte fiscal, fazer a parte contábil, a parte financeira.
tem que tratar isso tudo para dentro dos sistemas da empresa, do RP da indústria, né? Por quê? Porque essa nota foi emitida em nome da indústria, pela indústria, né? Com o certificado digital da indústria, do distribuidor. Esse estoque foi baixado lá na filial que estava lá no Mercado Livre, só que quem fez isso foi o próprio Mercado Livre, mas toda a parte de gestão ela tem que ser feita na retaguarda, no back-office aí. Então, a operação que aparentemente do lado do Mercado Livre é simples, né, Anete? Mas do lado do RP tem um bom trabalho aí a ser feito. A gente fala muito que é fazer a reengenharia reversa, né, Léo? Hoje a gente pega o produto pedido e gera uma nota. Agora você tem que pegar a nota e vir para trás, né? Perfeito. Né? Enfiar isso. Normalmente a nota é o final do processo, né? Normalmente, em muitos processos, ele é o final. Isso. E agora ele é a gente tem que fazer do final para o início. Isso mesmo. Né? A nota deu origem ao processo dentro do RP, como quem fez tudo foi o Mercado Livre, a gente tem, ou outro fulfillment, a gente tem que fazer engenharia reversa. E sempre que a gente chega, né, para instalar ou para dar consultoria nos clientes, 99% dos RPs nunca foram preparados para isso, né? Então, é uma coisa nova. É isso aí. Próximo slide, por favor. Então, é exatamente isso que o Nanete falou, são processos novos, né? Primeiro, são processos muito mais fracionados e específicos, né? Uma coisa é vender uma carreta, ou um container, ou pallets de mercadorias, outra coisa é vender um a um no varejinho, aí, né? São produtos específicos, né? Essas mudanças que acontecem, hoje o Mercado Livre trata assim, na Bahia eles estão atrás de um regime especial, no depósito lá de Lauro de Freitas, pode ser que a parte fiscal também mude. Existe uma outra particularidade, o próprio Mercado Livre pode pegar essa mercadoria que está em São Paulo e está tendo muita demanda para seu produto lá no Nordeste, ele mesmo transfere essa mercadoria do depósito de Cajamar ou do depósito lá de Louveira para o depósito Lauro de Freitas. Então, é de São Paulo para a Bahia. Ele faz uma transferência interna de operações logísticas. De novo, em nome do seu certificado. Ele também vai te mandar essa nota. E essa nota também tem que participar do seu RP. Uma nota que vai ter que aparecer no SPED, provavelmente em outros processos. Hoje é isso. Amanhã também pode mudar, né? E, ao mesmo tempo, isso é uma operação que a gente tem visto, né, nos nossos clientes aí, é muito difícil começar numa operação digital já com muita relevância. Normalmente a operação começa mais tímida mesmo, ela é menor, ela vai ganhando corpo à medida que a empresa vai aprendendo, vai entendendo a concorrência, vai entendendo a seara que ela se inseriu, vai entendendo o mercado, o preço, a questão de anúncios, enriquecimento de produtos. Tudo isso é importante a empresa entender, e aí com o mix, normalmente quando o mix começa a crescer, a venda começa a tracionar, tudo isso num bom atendimento. Tá? Mas é importante dizer que para quem não está nisso aí, são todos processos novos. E é disso que a gente chama de transformação digital dessa turma. Excelente, isso mesmo. Pode passar, Nanete. É isso, volta a bola aí para você, Nanete. Então, eu pego daqui, Léo, e aí a gente encontra dois cenários hoje na indústria, né? A gente encontra a indústria, né, que ela está acostumada a vender ao consumidor final, ou seja, uma indústria que já faça venda ao consumidor final, e tem aquela indústria que nunca fez venda ao consumidor final, né? Então, nós temos esses dois tipos de realidade. Vamos começar primeiro para a indústria que nunca fez venda ao consumidor final. Essa indústria que nunca fez venda ao consumidor final, ela não tem, dentro do RP dela, que geralmente é SAP, TOTS, DataSul, entre outros aí que a gente já viu, né? Ela não tem a expertise de emitir uma nota ao consumidor final, de fazer essa entrega ao consumidor final, ela não tem canal logístico para isso, né? Ou seja, ela não domina esse negócio, ela não consegue separar esse negócio fracionado, ela não consegue entregar, não consegue emitir nota, né? Para esses casos, né? A indústria vai precisar do quê? Ela vai precisar de um back-office digital, ou seja, aqui, né, de um setor da indústria que faça para ela, né, esse cadastro complementar, esse cliente complementar, o faturamento em lote, o faturamento de muitas notas, né? Nós já temos cliente emitindo aí 1.500, 2.000 notas por dia, né? É uma coisa, é um volume, né, de muito produtinho, de muita coisa baseado em um item só. Então, tem que ter um sistema de pick and pack, um sistema de faturamento em lote, um sistema de pedido, né, um sistema de estoque, né,
para que essa operação ocorra de forma tranquila, né? E também tem que fazer essa integração nativas aí, né, com os atores digitais aí, sendo o Mercado Livre, Magalu, B2W. Então, a indústria, né, que não vende a consumidor final, ela não precisa mudar o RP todo dela numa primeira etapa para se transformar num RP aqui industrial e de varejo ao mesmo tempo. Ela pode o quê? Ela pode ter um back-office digital que faça essa parte, né? Outra realidade são as empresas que já vendem ao consumidor final. Ou seja, se ela já vende ao consumidor final, ela já está acostumada a emitir nota, ela já está acostumada a ter transporte para esse cara, ela já aprendeu já a separar, né? Aí, nesse caso, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer uma integração um pouco mais forte, né, com toda a parte de estoque, preço, pedido, nota fiscal, com o RP dela, que é onde acontece, ou com o WMS dela, onde acontece o cenário. Então, nós temos dois grandes cenários aqui, né? Nós temos o cenário da empresa que não vende para o consumidor final e o cenário que a empresa já vende para o consumidor final. São dois cenários diferentes, são dois cenários que a gente enfrenta, e para cá e para dois cenários nós temos soluções diferentes. Ok? Tá. Então, explicando aqui, né, a indústria ela vai ter que ter uma integração corporativa, né, ao RP dela tradicional, e essa integração ela será mais forte, mais radical, se ela já vende ao consumidor final, e será menos intrusa, menos evasiva, se ela não vende ao consumidor final. Ok? Então, nós temos essas duas formas de enxergar esse problema. Tá? O bacana aí, né, Nanete, é que, volta só um slide aí, o bacana aí que... Não, pode voltar lá no outro. Isso, é que... esse aí, pode ser esse aí. É que quando não há ainda uma operação muito forte ainda na integração com os canais digitais, toda essa parte do meio fica com a gente, né, o back-office digital. Então, tudo isso aí a gente já resolveu, né? É um pouco que você vai falar aí um pouquinho para frente. Mas está fácil de encaixar, porque daí e dali para frente, né, do 2 e no 3 aí, a gente já resolveu, e aí a indústria, por exemplo, não precisa se preocupar em conectar no Mercado Livre, conectar na B2W, conectar na Amazon, e amanhã chega, sei lá, um concorrente mais forte, aí o Alibaba chega no Brasil, quem vai cuidar disso está aí também entre o 2 e o 3, e a gente cuida disso, a indústria não precisa se preocupar. Vai chegar um pedido, na verdade, vai chegar uma integração contábil, analítica e sintética e certamente os XMLs, para que isso seja processada já no final da história, sem se preocupar com a conciliação do cartão de crédito que foi vendida, com a conciliação do que o marketplace pagou, que é um negócio complexo de ser conciliado. Toda essa parte já vai chegar bem definida, né, para integração e consolidação dos dados lá no RP da indústria. Isso facilita demais a entrada do mercado digital. Muito mais rápido. É isso aí. E aí, um pouquinho, né? Até agora a gente falou uma coisa um pouco mais genérica e vamos entrar um pouquinho em como é que as nossas soluções podem ajudar vocês aí, tá? Dentro desse cenário. É claro que cada caso é um caso, tem que ser estudado, mas de forma geral dá para a gente aqui pincelar, né, todas as soluções que a gente oferece, tá? O produto que a gente tem aqui é o Neros O2, tá? O Neros O2 é a nossa plataforma de integração, ok? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas ela é uma plataforma que integra os canais digitais, seja no marketplaces, e-commerce ou qualquer ferramenta que vem digital, né? Quando eu falo qualquer ferramenta, é lógico que a gente vai ter que fazer o trabalho de integração, mas a gente tem as APIs prontas para isso e várias delas já estão prontas e algumas estão sendo feitas, né? Não quer dizer que a gente tem todas, mas a gente tem as mais prevalentes, né? E da mesma forma, ele tem do outro lado, apontado para o RP, ele tem também as conexões com diversos RPs. Então, eu tenho a conexão de um lado com o Marketplace e de outro lado com os RPs, né? E eu consigo, através do Neros O2 D2C, que é o Direct to Consumer, né, fazer tanto a parte de interligação como a parte de back-office. Então, eu ofereço essas duas coisas para vocês e eu tenho também as APIs para conectar esse D2C no seu RP tradicional.
ok? Então, é basicamente isso que a gente está oferecendo. Entrando um pouco mais no detalhe, tá? E aí a gente vê um esquemático da operação. O Neros O2 é essa plataforma que fica aqui, que se encarrega todo da gestão de anúncios, atualização de estoque, gestão de pedidos, separação, embalagem, pick and pack, monitoramento, entrega e back-office, né? Todo isso aqui ligado às APIs que tem os RPs prevalentes, que a gente já tem integração, né? E as vendas no e-commerce aqui na sua esquerda, né? E também fazemos toda a parte de atendimento, né? A logística, né? Para lojas físicas, para distribuidores ou para uma cadeia que você tem aí de franquia, etc. Ok? Bom, né? E, além disso, a gente oferece uma suíte de APIs de integração. Ou seja, tudo isso aqui, a gente tem essas APIs prontas para facilitar o trabalho de integração com vocês. Ok? Né? Então, o Neros O2 ele é muito mais do que um hub, ele é uma plataforma OMS, que a gente chama Order Management System, que é uma plataforma que vai pegar aí todos os pedidos, centralizar essas ordens de venda, gerenciar essas ordens de venda e fazer a comunicação com os 12 canais, tanto para frente do e-commerce como para trás do ERP, e manter isso aí íntegro e funcionando. Tá? É basicamente isso que a gente já faz, né? E aí nós somos uma empresa aí que vem fazendo isso há bastante tempo, começamos no varejo, fomos aí também pegando a mesma suíte que roda no varejo, que atende a diversos varejistas, e aprendemos que isso também pode ser interessante para a indústria e para a distribuição. Tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso, gente. Eu vou deixar aí os meus contatos, né? Isso aí é um pouco das integrações que a gente tem também, tá? Depois no site nós temos isso aí maior, mas, né, se vocês quiserem, essas aí são as mais prevalentes, que a gente usa mais o tempo todo, né? E agradecer a presença de vocês e me colocar à disposição aí para perguntas, se houverem. Nanete, excelente, eu estava acompanhando o chat aqui, acho que o pessoal tá sabendo de tudo. Teve poucas... Teve pergunta aqui. Não, ou estão sabendo de tudo, ou não estão sabendo de nada, né? Hoje já está vendendo muito ou não está vendendo nada. Mas, de qualquer forma, pessoal, obrigado por vocês terem participado. Eu vou mandar para vocês, né, todo mundo que participou da apresentação, o link com o vídeo no nosso YouTube, caso vocês queiram compartilhar o conteúdo, assistir mais uma vez aí, sobre o que a gente trabalhou aqui hoje. E fica à vontade, se quiser fazer um fechamento aí, por enquanto, sem dúvidas. Agradeço a presença de cada um de vocês aí, cara, e querendo qualquer coisa aí, tá meu e-mail aí, é só ligar para a gente, passar um e-mail, a gente vai bater o papo, conversar, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, ok? Igualmente. Valeu, Léo, valeu, Vanete, obrigado mais uma vez, pessoal. Até a próxima. Lembrando que a gente vai ter mais um webinar bem interessante, tá? A gente começa a divulgar eles a partir de amanhã. Então, fiquem ligados aí no nosso e-mail, que vocês vão receber a comunicação. Tá ok? Um grande abraço a todos, um excelente dia para vocês. Obrigado. Um abraço.